Olá, vamos iniciar mais uma live hoje. Eu sou Eliane Fukuda, eu sou terapeuta, trabalho com desenvolvimento humano, terapias alternativas. E hoje a gente vai falar bater um papo sobre um tema muito legal, que é essa fase, esse período de emoções, né? Esse período de ebulição de emoções dentro de um jovem, aquele que está começando a vida, aquele que ainda não tem muitas experiências, mas se acha o dono de todas as histórias, né? Jovem é isso. A gente sabe, é até interessante porque a gente sabe quais são as dificuldades, mas a gente sabe quando está vivendo essas dificuldades. Só que no momento em que nós temos os nossos filhos e eles passam a ter essas dificuldades, parece que entra um véu e esse véu nos faz esquecer de muitas coisas e nós não sabemos mais como lidar. Até porque tudo muda, as coisas evoluem, a vida evolui, né? Agora nós temos jovens aí com várias outras alternativas que nós não tínhamos na nossa época e isso torna cada vez mais difícil a gente conseguir lidar com toda essa mudança, né? A gente fala que o início da adolescência, ela começa ali nos 11 anos de idade, começa a transformação do corpo, né? Os sentimentos, toda aquela frenesi dos novos conceitos de vida, é deixar de ser criança, é você também não ser o dono de si, porque você quer ir e vir, você quer ter autonomia, você quer ter autoridade, mas você também não tem. É um conflito interno diário, né? Oi, Rosilda, boa noite, bem-vinda aqui à nossa live. Rosilda e os demais aí, pessoal, de onde vocês estão, vão me falando aí. Eu tô falando, não perguntei se o som tá bom nem nada, me empolguei, porque realmente, assim, é um tema que muitas vezes a gente deixa para depois, sabe, assim, nós, às vezes, passamos por isso. É uma fase ruim, uma fase que vai se ajeitar, mas eu acho que é um tema, assim, muito importante frisarmos, parar um pouco, parar o nosso tempo, dar tempo para esses adolescentes, para os nossos filhos, não só dar tempo, mas tirar tempo de qualidade para essa fase, principalmente, porque é uma fase bem complicada. Oi, Juliana, boa noite, de Iuata. Tem alguns amigos em Iuata, um beijo para você, Ju. Então, assim, o corpo está em desenvolvimento, muitas coisas acontecendo, né, para as meninas, vem também a época da menstruação. Hoje em dia a gente tem muita informação, porque na época aí da minha mãe, era a época dos panos, né, depois a gente veio descobrir o que era absorvente e tal, e hoje em dia tem muita informação, as meninas elas já nascem e é uma informação diária, né, é natural. Realmente isso é natural, só que hoje, no contexto que nós vivemos, as informações vêm mais naturalmente, né? Antigamente não vinha tanto assim. Oi, Cristina, boa noite. Érica, Cristina convidada pela Érica. Oi, Zico, boa noite. Bom dia, boa noite para mim, bom dia para você que está no Brasil, bom dia para todo mundo que está aí no Brasil, tirando seu tempinho aqui para estar com a gente. Eu gostaria que fosse bem participativo, tá, gente? Que vocês também colocassem, expusessem as suas ideias, as suas questões, porque é pra gente levantar realmente as questões, porque todo mundo que tem filho adolescente passa por algum desconforto em algum momento. Aqui não vim aqui dizer que sei que não sei, porque a gente nunca sabe na verdade, sempre falta, às vezes é de mais, às vezes é de menos, né? Mas eu gostaria muito que a gente pudesse debater, assim, temas importantes, né? Pudesse entrar numa discussão importante e olhar realmente com muito carinho para esses jovens, que nada mais é o nosso futuro de amanhã. E além disso, nós temos aí
um pessoal que está muito assim, sem saber para onde vai, como vai fazer, o que fazer, o que não pode fazer, né? Hoje o mundo é muito permissivo, e orientar esses jovens da melhor forma possível, né? Para que eles possam sim seguir caminhos, ver que tem muitos caminhos frutíferos, que eles podem sim ter diversas escolhas, né? Escolher por algo que mais se identifique. Oi, Wilson, boa noite. Mayumi, que bom. Chama aí a Bruna. Bruna, vem aqui com a gente. Vamos discutir esse tema, que é um tema muito legal. Marcelo, boa noite. Marcelo, Nagano. Eu morei em Nagano também, Marcelo. Eu morava lá em Ina. Gosto muito. É um lugar que, poxa vida, sempre tem muito carinho quando eu volto lá. Tenho muitos amigos também. Então, assim, gente, toda essa mudança desse corpo, né? Não só o corpo, mas o comportamento, mais do que a mudança no corpo, a gente fala sobre a mudança aqui dentro no cérebro. O cérebro, ele não está formado. Ele vai se formar, né? Nós, por exemplo, lá pelos 24 anos de idade, mais ou menos, a gente vai ter um cérebro maduro. O que é um cérebro maduro? Um cérebro onde a gente já tem capacidade de decidir, de raciocinar, não que não tenha antes disso, tá? Mas assim, com muito mais segurança, de raciocinar sobre quais são os desafios que eu vou, né, através dessa escolha, quais são os desafios que eu vou encontrar, né? O que eu vou ganhar, o que eu vou perder. Então, com 24 anos, a gente já tem aqui um cérebro maduro o suficiente para poder tomar, né, decisões mais assertivas. Até lá, é tudo um processo de desenvolvimento. E assim, nesse processo de desenvolvimento, a coisa tá pegando fogo lá dentro, são os hormônios, são as novas namoradas, são os meninos bonitinhos, né, os novos possíveis namorados, é a época de você se descobrir da sua identidade, né, de criar sua identidade. Então, assim, as suas conexões neurais estão a todo vapor, né? E quanto mais informação, né? Quanto mais estímulo eu tenho, por isso que os jovens, eles são assim rápidos, eles têm energia, eles estão ali, eles aprendem tudo com muita facilidade. Por quê? Quanto mais estímulo eu tiver, mais conexões neurais eu vou ter, né? Quanto mais estímulo, mais conexão. E aí as coisas vai pipocando literalmente lá dentro. Então, assim, não é só a mudança do corpo, né? Não é, porque a mudança do corpo é muito visível aos olhos de todas as pessoas. É a mudança interna. Isso, assim, para mim é um ponto bem preocupante, sabe? Oi, Márcia. Bom dia, Márcia. Tá no Brasil. Bem-vinda aqui. Júnior Carvalho também tá aqui com a gente. Boa noite, Júnior. Então, assim, voltando para o nosso emocional. Esse fervo emocional, ele é muito, muito perigoso, eu poderia dizer. Porque você está se descobrindo, sabe assim, é uma oscilação de humor, de mau humor, de incerteza, de faz as coisas para agora, né? Tem que ser agora, tem que ser no já. Então, isso é muito preocupante, por quê? Porque eu vou descobrindo coisas diferentes, né? Dependendo do grupo onde eu estou inserido, eu vou querer experimentar uma bebida, né? O amigo pode me oferecer um cigarro, posteriormente essas coisas podem ir crescendo. Então, o jovem, ele é vulnerável, né? Mas meu filho é super cabeça. Gente, todo mundo prepara o filho e imagina, né? Eu também imagino que meus filhos são super cabeça, que vão saber sim, né? Sair de determinadas situações. Mas, ainda assim, é importante que nós, pais, estejamos orientando. Por quê? Às vezes eles não vão ouvir nada. Você vai falar e não vai adiantar. Só que aquela informação, uma vez que você dá a informação para qualquer indivíduo, essa informação ela não é de todo perdido. Você mandou essa energia de informação, ela foi captada. Às vezes, naquele momento, ele deixa passar, não vai ouvir, não vai fazer. Só que a informação está ali, né? Tá em algum lugar ali do cérebro, ela tá guardada.
em um momento, ele vai buscar essa informação, né? Vai ali tirar essa informação e vai usá-la. Então, assim, eu ouço de muitas mães aqui, do pessoal que vem, falando assim, mas o meu filho não me ouve, a minha filha não me ouve, os meus também não me ouvem, é natural. Só que, o que eu poderia dizer? Ajudar, orientar, conversar. Aonde vai a minha ajuda? A minha ajuda vai até aqui. Sabe? Esse posicionamento, né? Por quê? Porque os jovens, para que eles possam adquirir a sua identidade, mais do que a família. Na verdade, gente, o jovem ele acaba rompendo, não rompendo um laço que não vai falar com a família, mas ele rompe um laço primeiro. É como se fosse a morte da infância, quando ele entra na adolescência, né? Oi, Rafael tá aqui assistindo a gente. Boa noite, Portal. Boa noite, Júnior também aqui com a gente. Bem-vindos aí. Obrigada pela presença e também pelo espaço, Portal. Então, assim, essa morte da infância é um luto, é difícil, porque é uma mudança, é uma transmutação, né? Você está transitando de um mundo para o outro. Então, o jovem ele tem que lidar com isso, porque ele não é mais uma criança, ele quer tomar suas próprias atitudes, ele quer tomar a autonomia da sua vida, só que ele não tem experiência o suficiente, ele não tem responsabilidade, porque ainda não adquiriu naturalmente, mas ele vai entre os tropeços. E assim, essas experiências são ótimas e são singulares. Não adianta eu vir aqui contar a minha experiência que não vai funcionar. Cada pessoa tem que ter a sua própria experiência, cada pessoa tem que experienciar para descobrir como fazer, que direção seguir, né? A receita do bolo, porque a receita do bolo às vezes funciona para um, mas para o outro não. Então, assim, toda essa mudança entre a infância para a adolescência, essa mudança de humor, de mau humor, o hormônio, tá tudo muito assim em ebulição, ele tá querendo mostrar que ele é capaz, ele tá querendo mostrar que ele é forte, sim, vai ser forte, vai conseguir, só que nesse meio caminho, ele vai tropeçar, ele vai cair, e é aí onde vai construindo a sua própria identidade, né? E todo esse mau humor, essa insegurança, por quê? Porque não tem a experiência, torna-se uma pessoa insegura, porque não tem maturidade, né? Não tem nem experiência nem maturidade. E o cérebro também não está totalmente formado. Isso é muito importante, às vezes a gente só fica, acho que é isso, e acaba entrando numa discussão, numa briga. Não, é muito importante você deixar ter as suas próprias experiências para que ele próprio possa, né, ali montar a sua identidade como pessoa. Por quê? Porque além de romper a infância, nós vamos romper também os nossos laços de família. O que é os laços que eu tô falando, gente? Não é para cortar laço familiar, tá? Os laços são os valores, são as crenças que a tua família passa, né? Então, tudo aquilo que a gente aprende com o pai, com a mãe, quando a gente vai criando nossa identidade, né, nossa autonomia de vida, nós vamos vendo se aquilo funciona ou não na nossa vida, né? Isso aqui não funciona, acho que não quero, isso aqui funciona, então eu vou manter. E aí nós conseguimos também pegar os grupos onde nós estamos envolvidos e aí a gente pega a referência dessas pessoas e coloca aqui. Então, é muito importante a gente saber com quem que os nossos filhos estão se relacionando. Por quê? Por conta dessas referências. Porque eu tiro referências familiares, né? Não que eu posso falar assim, não, isso aqui não serve para mim. Então eu tiro essas referências familiares de valores, de crenças e eu coloco novas referências, que é legal, meu amigo é assim, a família do meu amigo é assim, sei lá, de repente um ídolo é assim, e eu começo a colocar novas referências ali na minha vida, né? Como que eu posso dizer assim? Esse desencontro consigo é natural nessa fase. É natural, mas causa aborrecimento, dá muito trabalho, dá dor de cabeça, dá encheção de saco pra caramba, só que é natural, né? Tem crianças, né? Tem adolescentes que vão dar mais ou menos trabalho, com certeza.
Mas é a prática, é o lidar, são as experiências mesmo que vai te levar, que vai te conduzir à fase adulta. E aí na fase adulta nós vamos... Ai gente, tá caindo aqui as coisas. Na fase adulta a gente vai ter que aprender a se posicionar, né, lá pelos seus 24 anos, quando o cérebro já tá ali mais formado, as conexões já estão ali já tudo formadinha, a gente vai conseguir observar melhor cada situação, a gente vai conseguir se posicionar melhor. Claro que tudo isso podemos dizer que temos jovens aí de 40 anos que ainda não têm, mesmo tendo uma conexão neural formada, ainda não tem tanta autonomia, né? Por quê? Porque tem problemas emocionais, né? Hoje é muito comum até os pais levarem seus filhos para uma terapia, né? Seja qualquer tipo de terapia, gente, ajuda, né? A atividade física, projetos para jovens, assim, para quê? Para que a gente possa desenvolver o autoconhecimento, né? Que é muito importante você se conhecer, é muito importante saber como lidar com as emoções. Então, trabalhando esse autoconhecimento que o jovem ele vai cada vez mais ficar mais ativo, mais dono da sua própria vida, sem pegar tanta influência negativa. Porque se eu me conheço, eu sei até onde eu posso ir, né? Mesmo tirando valores familiares, que eu acho que não cabe mais, eu posso colocar valores de outras pessoas, mas valores que adentrem, né, a minha ideia, que façam parte da minha ideia. Por quê? Porque os jovens ficam vulneráveis e a gente tem aí um monte de jovens aí que bebendo, se drogando, né? Inúmeros casos que nós vemos aí direto acontecendo aqui mesmo dentro da nossa comunidade. Então, assim, é muito importante a gente realmente ouvir, né? Dar um respaldo, só que ouvir e dar respaldo e colocar a mãozinha lá para proteção não quer dizer que você vai fazer tudo, né? É muito importante ter limites, né? Nós falamos na live passada sobre essa coisa do limite. É muito importante colocar limite. O jovem, ele precisa de limite, ele pede limite. Por quê? Porque ele vai te enfrentar, ele quer ver até onde ele pode ir, né? Aonde que é o ponto, né? Então ele vai puxando, é igual uma corda, né? Meu pai até costumava falar assim, o limite é uma corda, onde você solta, e quando você vê que já foi o suficiente, você puxa. Porque o que a gente está vivendo hoje são cordas soltas. E aí a gente não consegue mais recuperar, não consegue mais colocar num caminho, não consegue mais ter qualquer tipo de, não que você vá controlar, mas qualquer tipo de controle para direcionamento, né? Um controle para que a gente possa direcionar os nossos filhos da melhor forma que pudermos fazer. Nunca vai ser perfeito, nunca vai ser 100%, vai faltar, às vezes vai sobrar também, mas é isso que vai acontecer. O mais importante é que a gente possa, na primeira idade, fazer uma base mais sólida, né? Porque essa fuga, para quem é usuário, né? Para quem usa o álcool como uma válvula de escape, gente, inclusive rede social, videogame, isso tudo é escape, é válvula de escape, porque o jovem ele tá tão ali, ele tão imediatista que ele quer para agora. Então funciona agora. Só que e depois? Como é que fica o emocional se eu não sei gerenciar os meus sentimentos, se eu não sei o que eu estou sentindo? Eu só preciso suprir essa necessidade de agora, né? Eu estou sentindo um vazio aqui dentro e aí eu preciso fugir para algum lugar que me dê uma saciedade momentânea. Então, jovens que vão lá, né, faz essa fuga para o videogame, outros na internet, outros no álcool, na droga. Então, é uma fuga, é um pedido de socorro que muitas vezes nós não conseguimos ouvir, porque muitas vezes a gente está tão ocupado com o dia a dia, né, com tudo que está correndo, que a gente deixa de olhar um pouquinho, de tirar tempo de qualidade, de sentar, de ouvir, porque muitas vezes é parar para ouvir. Parar para ouvir o que o teu filho tem para dizer é importante, só que parar para ouvir o teu filho dizer não quer dizer que você precisa concordar.
O que você precisa é dar a tua opinião como uma pessoa adulta que já tem tem uma experiência maior, que já tem uma história de vida muito maior, com muito mais experiências, e falar, olha, eu acho que é assim, 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 né? Por que não? Ele vai te ouvir? Não vai. A maioria das vezes não vai. Naturalmente não vai. Mas lembra que eu falei? Uma vez que a informação foi dada, ele pode até não acatar naquele momento. Mas em algum momento ele vai refletir sobre essa informação, porque essa informação ela está guardada. Ela não vai ser perdida. Seja, tá bom, não vai ser amanhã ou depois, talvez daqui um mês, um ano, quem sabe. Mas em algum momento ele vai trazer essa informação para fora, provavelmente em um momento de necessidade, né? Oi, Rene, faz tempo que a gente não se fala. Olha só, um tema bem pertinente aqui, né? Para os nossos filhos, inclusive. Noemi tá aí. Oi, Noemi, bem-vinda aqui. Boa noite, o André. André, meu cantor favorito, um beijo grande para você. Gente, é um tema assim. Bem, nesse momento, voltando aqui, né? Nesse momento que a gente está falando de afrouxar corda, de eles terem esses impulsos, né? Do limite. É muito importante a gente dar limite. Não, eu não gostaria que fosse como meus pais foram comigo, assim, assado, tá? Mas só que, olha só como você é hoje, né? Começa a observar, não precisa fazer, não precisa bater, não precisa, né, agredir, sei lá, mas observa o que pode ser bom, né? Será que é bom um jovem não ter horário para voltar para casa? A gente tem muito, eu não tenho nada com isso, cada um faz o que quer da vida, mas é uma opinião minha, tá? Eu não acho legal um jovem não ter horário para voltar para casa. Isso é uma opinião minha, tá? Há quem discorda, há quem concorda, isso é natural. Mas é natural que você coloque um horário para o teu filho voltar, sabe? Não deixar assim, todo fim de semana você não vê teu filho, você não encontra, você não consegue fazer um lazer com teu filho. Por quê? Porque ele só tem ali, naturalmente os filhos eles fogem um pouco dos pais, eles querem estar com os amigos, sim, mas e o tempo de qualidade? E o tempo que você tem para falar sobre os problemas que teu filho tem, de ouvir os problemas. Você não precisa ser a melhor amiga, mas você precisa interagir, precisa conviver, precisa saber o que está acontecendo. Isso é muito importante. Então, é um tema onde a gente vê que não são só problemas emocionais, né? Físicos também. A gente tem toda aquela rebeldia de mudar o estilo. De repente você vê uma pessoa que veste, né, uma menina que usa uma saia mais justinha, de repente ela vira uma roqueira que quer usar tudo preto. Então, perceber essas mudanças e conseguir conciliar para que não haja conflitos é muito importante. Eu acho que é até legal ter conflito, porque uma vez uma pessoa falou para mim uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou assim: não tem como você ser forte e ter um filho fraco. Sabe, eu achei muito legal isso, porque realmente, se você é uma pessoa forte, você vai criar um filho forte, uma filha forte, que vai debater com você, que ela vai querer discutir, não discutir brigar, tá, gente? Discutir um certo assunto de igual para igual. Vai ter que ter esse debate, você vai ter que estar preparado para dar, né, assim, as coordenadas. Eu tenho que mandar, não tem que mandar, a gente não manda, a gente pode orientar, a gente pode mostrar, tentar fazer com que eles se entendam, né, tenha esse autoconhecimento de gerenciar suas próprias emoções. Qual que é o sentimento que eu estou sentindo agora? É raiva, desespero, eu tô brava, eu tô alterado, como que eu estou? Né? Quando eu me conheço, melhor eu vou agir, eu vou reagir a todas as adversidades que venham. Então, assim, é um debate infinito, mas que seja um debate construtivo e não um debate destrutivo. Porque muitas vezes, né, nessa busca da identidade do jovem, o que acontece é essa batalha interna, ela causa tantas mudanças, né? Como a gente já falou, é a mudança da parte da infância para o adolescente, que ele quer, né? Tá nessa busca frenética, tá nessa ansiedade do quero agora,
porque não mede consequências, sabe? O quero agora é para o presente já, é imediatismo, é já. Eu não quero saber se o que eu quero agora, se vai ter uma reação positiva ou negativa no meu futuro, se eu vou ter que arcar ou não com qualquer tipo de responsabilidade, né? De repente arcar com consequências mais sérias. Então, não temos essa maturidade ainda numa cabeça jovem. Por isso que é importante a gente dar o quê? Orientação, mas eu não acho, particularmente eu não acho legal um suporte total. Por quê? Porque se você simplesmente criar teu filho aqui, ele errou e você vai, né, vai trabalhando ele do jeito que você quer, você não dá a autoridade para ele se encontrar como pessoa, criar essa identidade pessoal, criar a sua identidade social. Vai ser uma pessoa sempre que vai estar precisando da tua ajuda, né? Da tua base, porque se você não colocar uma base sólida, onde ele possa andar com as próprias pernas, ele vai estar sempre no desequilíbrio, sabe? Sempre. Então é muito importante você deixar teu filho ter as próprias, né, experiências singulares. Eu gosto muito dessa parte, experiência singular, porque tem que ser ele, tem que ser ela vivendo, mas vai sofrer, não quero que meu filho sofra. É assim que a gente vai aprender. Você pode dar até um suporte para que ele não possa sofrer demais, mas é só um suporte. Isso é primordial, porque hoje nós temos jovens totalmente dispersos de tudo, com tanta novidade, com a internet, com tanta facilidade, é tanta coisa, tanto conteúdo que não tem coisa, que eles não se atêm a coisas de qualidade, eu diria. Não se atêm a, sei lá, na nossa época, né, que nós que somos pais de adolescentes, na nossa época a gente não tinha tanto acesso à internet, cursos gratuitos, né, essa coisa de eu quero me profissionalizar, eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero fazer. Né? Hoje, inclusive, aqui onde nós vivemos no Japão, a maioria dos jovens optam por trabalharem. É ruim isso? Não, não é ruim. Isso também cria uma certa independência, uma certa responsabilidade. Mas não adianta eu ter um jovem que tenha um trabalho, que tenha um poder sobre o dinheiro, né? Ganhando ali já um salário alto. E com o que esse jovem vai gastar esse trabalho, esse dinheiro que ele está trabalhando? Então, precisa de direcionamento, né? Seja uma educação emocional, financeira, sejam cursos técnicos, sejam escolas, línguas, qualquer tipo de conteúdo que possa realmente trazer um desenvolvimento para o jovem, para que ele possa perceber que existem outras oportunidades diferentes daquela que ele já conhece, para que ele possa se perceber como uma pessoa protagonista da sua vida, para que ele possa se perceber e falar e acreditar em si, acreditar que tem potencial, que aqui não acabou. Olha, eu errei, ok, mas eu posso me levantar, eu posso me refazer, eu posso me direcionar para um novo caminho. Só que nós, pais, também temos que reciclar o nosso conteúdo de aprendizagem, de conhecimento, para que a gente possa passar isso para os nossos filhos. Porque o que a gente está vendo aqui dentro da comunidade brasileira são os filhos repetindo a história dos pais, né? Num ciclo infinito, onde as fábricas são o nicho principal. Então, os nossos jovens, eles tem tantos e tantos meninos e meninas em escolas japonesas com o idioma perfeito, né, japonês. Então, tem muitos caminhos, tem meios, tem escolas, tem uma infinita, é uma vasta, assim, uma gama de oportunidades infinitas. Então, vamos trazer essa luz para os jovens e fazer eles perceberem que eles são mais, sabe? Eu tava ouvindo hoje a história de Davi. Gente, eu não sou evangélica, mas eu gosto muito de ouvir algumas coisas sobre a Bíblia, que eles falavam, a história de Davi, eu não sei se vocês conhecem, mas fala assim, que o pai dele tinha um monte de filhos, eu não sei o nome, não lembro agora, acho que era Jessé o nome do pai dele, mas tinha um monte de filhos, e aí o cara foi lá para ungir um dos filhos, né, o mestre lá, não sei como fala, tá? Mas aí
ele viu todos os filhos da casa e falou, não é esse. Deus falou para ele lá, né? Não é esse. E aí, aí o cara falou, né? E você não tem mais um filho? Tem. Trouxe o filho menor, o mais fraquinho, né? O filho caçula, que ninguém dava nada por ele, porque era o adolescente, era o mais jovem. Então, foi ele, né? Davi foi lá, matou Golias, se tornou rei, líder, tal. E olha só, por isso que é muito importante, o que eu quero contar com essa história aqui, meio sem pé nem cabeça? Eu quero dizer que os jovens, eles são fortes, eles são criativos, eles são hábeis, sabe? Essas conexões neurais estão pulsando o tempo todo. É a gente colocar informação boa, é fazer o jovem ir para frente, acreditar em si. Porque mais do que a própria família, a própria casa de Davi não acreditava nele, né? Quem tiver oportunidade, é uma história bem legal. Ninguém acreditava nele. E ele acreditava em si mesmo. E foi por isso que ele foi lá e conseguiu derrotar o gigante. E aí se tornou rei, né? O rei Davi, que a gente sabe. É uma história bem bonita. Mas o que eu quero frisar com essa história é o poder do jovem, né? Porque quando ele acredita em si, ele é capaz de maravilhas. E ele vai. Só que, infelizmente, hoje nós não conseguimos passar, talvez, com tanta facilidade, com tanta intimidade para os nossos filhos, a força e a garra que eles têm, né? A Vitória está dividindo com a gente aqui, ó, mas aqui no Japão o maior erro é que muitos pais colocam os filhos para trabalhar e pegam o salário deles. É verdade, tem alguns pais que pegam os salários e investem, né? Faz esse dinheiro crescer e aí é uma base familiar, né? Cada um. Mas tem pais também que deixam todo o dinheiro e o jovem também acaba gastando tudo, né? Então, por isso que é muito importante essa orientação, tanto para os pais quanto para os jovens. Uma orientação emocional, financeira, para que a gente possa aprender a se organizar, né? E com isso eles ficam desmotivados e muitas vezes sustentando os pais. Acontece bastante mesmo, né? Parece que usam como degrau para ir atrás dos objetivos próprios, deixando os filhos para trás. Então, essa questão, Vitória, é bem interessante, porque é um problema real aqui da nossa comunidade. São famílias e famílias, bem, cada pessoa com seus valores, né? A gente não meu papel não é julgar ninguém, mas se a gente conseguir trazer uma nova percepção de vida, uma nova percepção de que os jovens podem adentrar o mercado de trabalho japonês, que eles são capazes, nós pais pudermos, né, incentivar os nossos jovens a isso, é maravilhoso. Como eu já disse aqui no início, a informação, a gente dá a informação, ela não é de toda perdida. A informação está ali, em algum momento ele vai usar. E quando você fala uma coisa dentro da sua casa e o teu filho, ele ouve a pessoa da rua falando, às vezes ele ouve a pessoa da rua falando, aí você fala assim, mas ouviu o fulano falando e não tá ouvindo porque eu tô falando isso. Não é porque tá ouvindo, é porque essa informação ela foi reforçada na rua, né? E quando você deu uma informação, mas ela foi reforçada na rua, parece que o teu filho não tá te ouvindo. Ele tá ouvindo porque a informação já tá aqui. Quando uma outra pessoa diz novamente aquilo que a gente está dizendo, é só reforçando para que a informação fique mais clara. Às vezes, nós como pais, nós não sabemos falar o idioma dos nossos filhos. Parece que é igual você precisar de um tsuyako, né, de um tradutor para falar com um japonês. Falar com os filhos é a mesma coisa, né? Quem não sabe falar nada de japonês depende de outra pessoa. E quando nós não conseguimos estabelecer uma linguagem adequada com os nossos filhos jovens, é a mesma coisa, eles não ouvem nada, eles não entendem nada, sabe? Tem muitos casos assim que eu já vi meu filho falando para a mãe assim, eu não entendo nada do que você fala. Mas por que você não entende? São palavras difíceis que a mãe está usando? Não. São palavras de adulto. E eles precisam de palavras que caibam ali no mundo deles, né? A gente precisa usar palavras que caibam no mundo para que eles de fácil entendimento. Então, às vezes você fala uma coisa de uma forma mais madura, mais adulta,
E aí o outro jovem vai lá e fala de uma forma super fácil, super descolada e entra na cabeça com mais facilidade. Então, assim, muitas vezes a gente vê essa reclamação dos pais: meus filhos não me ouvem. Ouve a mesma coisa que eu falei para ele, o fulano da rua falou e ele ouviu o fulano e não me ouviu. Não é porque isso, você já colocou a informação uma vez e o fulano da rua só está fortalecendo essa informação que você já, né, que teu filho já tem ali no cérebro, mas com certeza isso é ótimo, que se for uma informação que impulsiona, né, que leva para frente, ótimo, a gente vai aí fazer com que esses jovens fiquem mais fortes, né, emocionalmente e possam produzir muito mais do que eles mesmos acreditam ser capazes, sabe? Mas infelizmente nem sempre os pais são tão adultos, agem muito mais como crianças. Esse é um outro problema assim bem visível, né? A gente fala muito aqui também sobre a gravidez precoce, porque aí são crianças criando outras crianças, e aí tem toda uma experiência, só que se privou daquele meio caminho, né? Isso que acontece muito, se privou daquele meio caminho onde era a fase de você estar ali, sei lá, se divertindo, estudando, namorando, conhecendo a vida, se conhecendo. E aí a gente muitas vezes pula essa etapa, né? E vai para um outro momento, para um outro patamar de realmente de responsabilidade, né? Um momento onde você tem que ser mais maduro e tem que seguir. Então, é por isso que eu tô frisando, né, sobre essa coisa assim, não é só os adolescentes, são os pais também, a gente tem que, né, trabalhar todo mundo, e é para isso que a gente está aqui, pelo menos para trazer informação, pelo menos para trazer algum tipo de assunto onde possamos trabalhar a nossa mente, né, levar essa mente mais assim para frente, para a gente poder conseguir enxergar uma coisa mais ampla, né? Quando a gente não consegue trabalhar essa linguagem com os nossos filhos, acontece uma coisa muito, não sei se triste, mas interessante pelo menos, que seria o nosso distanciamento, né, com os filhos. Muitas vezes isso é bom, muitas vezes isso é ruim, mas o que prevalece é que um distanciamento sempre é um distanciamento, e a gente precisa de repente aprender a abrir mão um pouco, né? Deixar de ser aquela mãe que vai fazer tudo, vai cuidar, vai estar ali o tempo inteiro, e procurar entender quais são as necessidades, né? Por que teve esse distanciamento, por que está acontecendo isso, qual é a necessidade do teu filho, da tua filha, né? Tudo isso. Mayumi tá falando assim: boa noite, eu tenho uma filha, ela sempre foi, sempre independente, sempre esforçada. Quando tava no Shogaku, no 6º ano, ela queria ser modelo e nunca proibi. Ela fez o que ela queria, fez, claro, sempre conversamos muito. E hoje ela é modelo aqui no Japão. Nossa, que história linda, Mayumi, tá vendo? Mayumi, tem muito jovem que insiste em dizer que não tem outras oportunidades. Olha que linda a história da sua filha. Modelo. Não é seguir o sonho dela. E é assim, gente, se você quer uma coisa, você vai atrás, você consegue. E a gente precisa realmente trazer essa luz para os nossos jovens. Olha, vai lá. Se por acaso nada der certo, vale de experiência, não é mesmo? Então, assim, gente, a coisa principal para mim hoje, né, sobre esse entendimento dessa frenese, dessa ebulição de emoções, do corpo, dessa mudança, desse fim da infância, né, essa transição, essa rejeição às vezes pela família também, que é um fato muito, muito complicado, é que a gente possa dar base, como eu já falei, base primária para os nossos filhos, para que a gente possa criar os nossos filhos em um ambiente muito saudável, que a gente possa criar os nossos filhos num ambiente onde eles se sintam não só protegidos, mas com voz, né? Olha, eu tô sentindo isso, e poder falar e confiar. Eu não sei se ser melhor amigo do filho é um negócio que cabe melhor. Tem gente que funciona muito bem, tem gente que não funciona. Isso é para cada caso, para cada pai, para cada mãe, né? Então, obrigada, viu, Gilcilene? Então, assim,
funciona em cada casa, tem casa que não funciona, isso daí é muito da própria família, mas é importantíssimo ouvir os nossos filhos, direcionar, né? De repente a gente pode fazer assim um programa jovem bem legal, com o pai, com mãe, com o filho, com todo mundo, e discutir sobre as suas emoções e levar informação e trazer à luz para que esses jovens eles entendam que eles são o nosso futuro, literalmente, né? E vamos mudar o futuro deles, vamos fazer com que eles fiquem mais fortes, para que eles fiquem mais capazes para poder tomar conta mesmo ali do leme da sua vida. Eu acho que criar hábitos, né, novos hábitos, se descobrir, né, por que não descobrir, poxa, eu queria fazer matemática, de repente eu quero virar pintor, e aí tudo bem. Quantas pessoas vivem da sua arte hoje, né? Às vezes a gente fica focando num ponto e aí tem outras, né? Tem outras vias ali que são muito mais divertidas, muito mais bonitas e que trazem um retorno financeiro, que isso é muito importante, né? Não tem receita, é verdade. A gente tem que descobrir e assim, às vezes como eu falei, o que funciona aqui pode não funcionar aí na sua casa. Então, eu vou falar para você, não tem receita não, porque se eu tivesse receita, tava ricona já vendendo receita para todo mundo. Não é o caso. A gente está aqui mesmo com o propósito de levantar esses assuntos, de fazer a gente, né, parar e se questionar. Então, a pergunta de hoje vai aí, ó, como você tá ouvindo o teu filho, né? Você tem essa conexão? Você tem essa troca de informação? Ou será que você fala e teu filho não entende nada? Né? Obrigada, viu, Kátia? Agradeço. Então, é muito importante a gente levantar isso. O quanto meu filho está ouvindo, porque, gente, ouvir é fácil, entender é difícil. Então, procurar falar de uma forma mais fácil, para que ele possa entender, né? Então, assim, tentar criar uma conexão, não deu assim, faz de uma outra forma. Então, tentar entrar numa conexão com o teu filho para que a gente possa realmente ser ouvida, né? Ser entendida, mais do que ouvida, ser entendida, né? Olha, eu agradeço o pessoal que está aqui, eu acho que era mais ou menos isso que a gente queria falar aqui, colocar esse assunto em pauta, porque é um assunto importante, né? Quem tem filho adolescente sabe como não é fácil isso, não é fácil para o adolescente, não é fácil para a família, para todo mundo, é uma situação um pouco complicada, mas a gente pode descomplicar, a gente pode fazer essas coisas darem certo, né? Todo mundo, viu, Kátia? Isso daí não é um mérito só seu, desculpa te falar. É realmente, mas é tudo isso, porque e muitas vezes a gente deixa para depois, né? Vai passar, uma hora vai dar um jeito, e às vezes a coisa vai crescendo muito. Então, assim, muita atenção para os amigos, né? O grupo de amigos, porque eles vão buscar referência nesses amigos, eles vão trocar alguns valores de dentro da casa por valores que eles vão ver lá fora. Então é muito importante ver o ciclo de amizade, né? Tentar direcionar aí os nossos filhos da melhor forma. Isso não quer dizer que a gente vai acertar, mas se não acertar também, eles têm as escolhas deles, e aí isso não quer dizer que a sua vida tem que acabar, né? Em um momento ele vai ter as experiências ruins, ele vai entender, vai crescer com essas experiências e aí vai partir para novas escolhas, experiências novas, né? Dar sequência na vida, né? Gente, aqui embaixo, ó, o pessoal do portal colocou aqui o nosso Instagram, página lá do Face, entra lá na nossa página, curte lá a nossa página também. Tem pessoal que gosta de terapia, tem bastante coisa lá, a gente fica postando, tá bom? Beijo grande, obrigada por vocês estarem aqui numa sexta-noite. É um tema que a gente precisa falar mais, precisa discutir mais. Inclusive, semana que vem tem live novamente. O tema da live da semana que vem vai ser exatamente esse distanciamento familiar, né? Quais são os benefícios, né? Qual é a forma saudável, o que isso traz, como que são esses conflitos. Então, assim, vamos bater um papo bem legal, vamos trazer à luz esses problemas, essas questões, né? E vamos dar sequência aí nesse mundo jovem para que a gente possa se fortalecer como pai, como mãe, e aí conseguir, assim, de repente, criar filhos mais prósperos, né?
com muita fé isso vai acontecer, gente. Obrigada, viu, meninas? Todas vocês que continuaram aqui participando com a nossa live. Fica com Deus. Sexta-feira, 8h30, nós vamos estar aqui novamente falando sobre esse distanciamento, sobre famílias, tá bom? Beijo grande no coração, bom fim de semana.